Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 2 da disciplina de Psicologia Escolar. Hoje vamos falar das políticas públicas de educação. Compreender as políticas públicas de educação é muito importante para que a gente compreenda a realidade de escolas e de sistemas de ensino. Primeiramente, é importante a gente compreender que políticas públicas são programas governamentais que incidem na organização do sistema de ensino, seja público ou privado, para a realização de objetivos específicos. Idealmente falando, as políticas públicas elas deveriam ser focadas na realidade escolar brasileira e passar ao menos pela consulta da comunidade escolar. Entretanto, não é isso que ocorre. Muitas das políticas públicas são elaboradas pelo governo de então, seja no nível federal, estadual ou municipal, tendo em vista prioridades desse governo ou ainda questões eleitorais. Demirval Saviani, importante pesquisador da área educacional, nos diz que as políticas públicas educacionais elas têm dois limites na história do Brasil. Tem apresentado dois limites, que é a resistência da elite ao fortalecimento de uma educação pública de qualidade, dado que isso enfraqueceria o mercado privado da educação, e a descontinuidade de medidas educacionais, com essa sucessão de reformas educacionais a todo momento, fazendo uma colcha de retalhos. É importante a gente considerar que políticas educacionais são políticas sociais. A educação ela é muito importante em um país, ela define os rumos de um país, rumos da sociedade, define prioridades. A educação pode ser entendida também como um direito social, político e humano. E políticas públicas passam por um ciclo de elaboração, de implementação, de avaliação. É algo que não é muito linear nem simples. Importante compreendermos também que o financiamento da educação é como uma questão clara, isso é muito recente, vem da nossa Constituição de 88, embora anteriormente houvesse um financiamento da educação, mas houve retrocessos no que se refere a essa quantia mínima destinada por União e Estados. Apenas na Constituição de 88 nós temos um 18% como mínimo do orçamento da União para a educação e 25% dos estados e municípios. Antes disso não havia essa quantia e nem havia tanta clareza para se firmar isso, como houve na Constituição. É importante compreendermos que as políticas públicas elas necessitam ser compreendidas dentro do contexto social, político e econômico de um país. Se pensarmos na década de 30, quando foi inclusive criado o Ministério da Educação por Getúlio Vargas, havia uma necessidade de estender a escolarização para a grande camada da população, então estender o ensino primário para a alfabetização dessa população e também o ensino profissional, pois o Brasil estava em um período de industrialização. Então era necessário que as pessoas soubessem ao menos ler para entender a operação das máquinas. É importante compreender que o país passa por outros períodos, como de 1945 a 64, que é o nacional desenvolvimentismo no país, com propostas de movimentos educacionais populares, como por exemplo de Paulo Freire. Nós temos o período da ditadura, onde houve então um rompimento com esses movimentos populares, e mais que o rompimento também a repressão, a censura de movimentos estudantis e uma ideia de formação muito para o mercado de trabalho, a formação de um capital humano, isso era um conceito muito utilizado. Após isso, nós temos, a partir de 1990, uma mudança muito clara também na sociedade e o aprofundamento dessa educação para o mercado de trabalho. Nós temos principalmente a emergência de uma agenda bastante neoliberal, com esse capitalismo concorrencial global, com a globalização, com um cenário de regulação de todas as instituições pelos princípios do mercado e o Estado mínimo. Então, o Estado ele deixa de ser um Estado mais ligado ao bem-estar social para ser realmente o Estado mínimo, que intervém menos nesses direitos sociais. A gente tem uma abertura ao mercado privado, principalmente com o avanço aí do mercado privado da educação no país, e o MEC também passa a ser muito atrelado à Unesco e também à OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, seguindo agendas dessas organizações econômicas. Então isso se torna muito importante
Isso já acontecia no período ditatorial, com outras agências internacionais, mas aqui a pauta seria mais para a globalização. Então, o país entra na agenda neoliberal, globalizada, a partir dos anos 1990, buscando cada vez mais uma formação atrelada ao mercado. A partir disso, a gente tem alguns valores que se tornam muito importantes para a educação, que são falados até hoje, né? Que é a adaptação às mudanças, educação permanente, pedagogia das competências. Essas ideias, esse ideário pedagógico, ele não surge do nada, ele está muito relacionado a esse contexto econômico neoliberal. Nós temos com isso, ainda na década de 90, especialmente em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que é a terceira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil. Nós temos os PCNs, né? A Lei de Diretrizes e Bases, ela regulamenta, organiza o sistema de ensino. Os PCNs, eles não têm o poder de regulamentar. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles trazem referências para o currículo, temas transversais, muito ligado àquela ideia que vem a partir da Constituição de Cidadania, de direitos sociais. A gente tem também os Planos Nacionais de Educação, que são decenais, e nós temos também os DCNs, que são diretrizes curriculares, que já são obrigatórias, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação. Nós temos também o fortalecimento dos sistemas de avaliação de ensino, com o SAEB, que traz, então, a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, a Prova Brasil, que compõe o IDEB, o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, o ENAD, que é o exame, então, do ensino superior. Nós temos também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o FIES, né, Programa de Financiamento Estudantil, e o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Claro que são medidas importantes, né? Uma avaliação da educação é importante, um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também é muito importante, mas é importante compreender também que tudo isso dá dentro do cenário neoliberal, que também tem implicado muitas vezes em redução de custos, em exigência muito grande sobre os gestores, que são muito pressionados para alcançar bons resultados nesses exames, pressão também sobre docentes. Então é importante a gente compreender que é um cenário neoliberal, e o neoliberalismo ele tem também como característica a responsabilização dos sujeitos por seus ganhos, né, pelos resultados, que são na verdade coletivos, né? Mas como sabemos, políticas públicas elas são elaboradas, elas são pensadas e cabe a todos nós estarmos por dentro disso, entendendo os efeitos, mas também fazendo nosso papel aí de resistência também ou de elaboração dessas políticas. É isso por hoje. Obrigada.